Muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Catarina Meireles. Eu faço parte da equipa da Universidade do projeto Life Reality e sou, na verdade, quem faz a gestão técnica do projeto, juntamente com o professor Pinto Gomes, que é o coordenador científico, e temos aqui também a doutora Cristina Baião, que faz parte, que é um elemento-chave também no projeto, sobretudo na parte da divulgação e da ciência cidadã, não é? Como se lhe chamam. Pronto, eu venho-vos fazer só uma pequena apresentação deste projeto, para vocês perceberem um bocadinho melhor do que é que se trata e também da importância que ele tem em termos também do vosso território, está bem? Pronto, o projeto Life Reality é coordenado pela Universidade de Évora e tem 4 parceiros. 2 municípios, o município de Monchique e o município de Ceia, uma associação de desenvolvimento rural que faz no nosso projeto a parte social, a parte da parte socioeconómica, e depois um centro espanhol de investigação, que é o chamado CICITEX, que é especializado exatamente na propagação de espécies raras, e portanto nós vamos buscar este parceiro para conseguirmos reproduzir, para conseguirmos fazer a produção de plantas que depois foram plantadas nos diferentes territórios. Só em termos gerais começou dia 1 de outubro de 2017 e terminará no final deste ano, quer dizer, em setembro deste ano, com um total de 1.654.000, ou à volta disso, 1 milhão de euros, 1.654.000 euros. Não está a passar? O grande objetivo do projeto continua a ser, melhorar a estrutura de um habitat muito especial, que tem este nome estranho, que é 5230, que é o nome técnico, está bem? Matagais arbuscentes de lauro nobilis, mas que eu vos vou explicar que é uma coisa muito simples, na verdade, mas é o nome que nós lhe damos. E que em Portugal está avaliado como estando em estado desfavorável mau em termos de conservação. Ora, porquê é que este habitat é tão importante? Este habitat reúne uma série de comunidades vegetais de plantas que são relíquias daquilo que nós chamamos o terciário. O que é que eu estou a falar? Há 66 milhões de anos atrás, imaginem, logo depois da extinção dos dinossauros, o clima do nosso planeta era muito mais quente do que aquilo que nós temos atualmente, está bem? E o que é que acontece? Nessa altura, as florestas da laurisilva, não é, de folhosas, aquilo que nós associamos aos nossos trópicos, ou aquilo que é subtropical, à madeira, essas florestas estendiam-se até ao norte da Europa, e portanto no território onde nós estamos não tínhamos a paisagem que hoje conhecemos, está bem? Tínhamos uma paisagem de caráter subtropical, imaginem só. Pronto, à medida que o clima foi arrefecendo, o que aconteceu foi que estas comunidades, ou esta vegetação, foi desaparecendo, ao ponto de hoje só permanecerem algumas relíquias, alguns sítios e algumas espécies que conseguiram, apesar de tudo, apesar de terem passado por um arrefecimento, apesar de do clima ter mudado de subtropical para mediterrâneo, como o conhecemos hoje, apesar de termos sofrido uma série de glaciações, elas conseguiram se refugiar em sítios muito especiais, e que no caso português são exatamente as bases das montanhas, que é engraçado, não é? Que são os territórios mais frios que nós temos e ao mesmo tempo proporcionam estas espécies nas bases. Aqui em Monchique não é o caso, mas muitas vezes nas bases dessas montanhas existem os ambientes que imitam, entre aspas, aquilo que seria um típico subtropical, ou seja, tem umidade suficiente e é quente ao mesmo tempo. E, portanto, foi isso que, na verdade, aconteceu às espécies que nós estamos a trabalhar durante o nosso projeto. Portanto, nós estamos a trabalhar dentro do Life Reality em 2 comunidades diferentes. Os azereirais, que estamos a trabalhar na Serra da Estrela e na Serra do Açor, que são relíquias deste mundo subtropical, ou destas florestas da laurisilva, que é uma árvore, está bem, é uma comunidade lindíssima, é uma espécie que em todo o mundo só existe praticamente na Península Ibérica e depois no norte de Marrocos e um bocadinho no sul de França, nos Pirineus franceses. Está aqui um bocadinho a distribuição dela. E, obviamente, aquela que vocês conhecem melhor, não é? Que é o azereiro. O azereiro que aqui aparece... peço desculpa, a adelfeira. A adelfeira, que tem este nome estranho, que é Rhododendron pontico, subespécie pontico, mas que, na verdade, é só para vos dizer que esta subespécie é exclusiva
desde do sul da Península Ibérica, tá bom? Portanto, em todo o mundo, ela só se mantém aqui, em pequenos fragmentos, aqui e um bocadinho no sul de Espanha, e não existe em mais sítio nenhum do mundo, está bem? De forma espontânea. E isto é aquilo que eu costumo dizer, é o nosso património também, não é? São as nossas relíquias que temos que preservar. Pronto, por serem tão importantes, é que a Diretiva Habitats as classifica então com este nome estranho, 5230, que não é mais do que o nome que dá a um habitat que reúne estas relíquias que permaneceram destas florestas subtropicais, está bem? Portanto, as classifica como, esta diretiva classifica-nos como habitat prioritário, como habitat de interesse comunitário, prioritário para a conservação. Portanto, dá-lhes um estatuto especial dentro dos habitats que, entretanto, classifica na diretiva. Pronto. De forma geral, o nosso projeto atua em 3 áreas distintas. Portanto, na Serra da Estrela e na Serra da Margaraça atua especificamente sobre os azereiros, os azereirais, e depois aqui em Monchique sobre a Adelfeira, tá bom? Que conhecem. Em Monchique, o nosso projeto, as intervenções do projeto estão focadas dentro de áreas que são propriedades do vosso município, que isso foi desde sempre uma vantagem para nós, portanto em duas áreas diferentes, portanto em Valargo, onde existem 16 hectares, e em Cruz da Foia 42 hectares. Só em Valargo é que nós temos este habitat, está bem? No outro nós reconhecemos potencialidades e vamos tentar, ou a ideia do projeto é tentar expandir para lá, está bom? Porque ele já existiu nesse território, mas entretanto foi destruído. O projeto está dividido desta maneira, não é? Tem uma série de ações, mas que todas nos levam um bocadinho a esta estrutura, não é? Que vocês veem aqui. Portanto, tivemos uma série de ações preparatórias. No fundo, foi preparar aquilo que íamos fazer no terreno. Temos uma série de ações efetivas de conservação e gestão, em que vamos ao terreno e tentamos melhorar o habitat. Fazemos a monitorização de tudo o que fizemos. Para quê? Para conseguirmos testar e demonstrar que estamos a fazer certo ou para corrigirmos alguma coisa que seja necessária. Fazemos a divulgação e a disseminação de conhecimento, porque, em última instância, quem fica e quando o nosso projeto acabar, a melhoria deste habitat e a salvaguarda dele não vai depender de nós, e sim das pessoas que cá estão, não é? Que são elas que, no fundo, ou seja, ao sensibilizarmos-las, nós estamos a criar ou a maximizar a hipótese de elas próprias serem as protetoras daquilo que é seu, não é? Portanto, daí o papel importantíssimo que para nós tem a divulgação e a disseminação dos conhecimentos. E depois, claro, a parte da gestão que fazemos todos. Dentro da fase preparatória, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo da regeneração do rododendro. Ou seja, nós quisemos saber, porque havia estudos já anteriores feitos em Espanha, que diziam que o rododendro não se estava a conseguir expandir as comunidades, ou seja, as sementes até havia bastantes, mas depois as plantas não conseguiam sobreviver. Germinavam algumas, mas as que germinavam nem sequer conseguiam crescer, e, portanto, as comunidades em Espanha são todas com uma idade já avançada, tá bom? E nós quisemos fazer a mesma coisa aqui em Monchique. E, lamentavelmente, devo dizer que eu tinha melhores expectativas, porque nós temos um clima diferente um bocadinho dos espanhóis, mas, lamentavelmente, chegámos exatamente às mesmas conclusões. Ou seja, a Adelfeira, em Monchique, nas zonas que nós estudámos, não se está a conseguir propagar de forma seminal, através de sementes, está bem? Os únicos sítios onde há regeneração das sementes são em paredes resumantes, onde a água existe abundantemente durante todo o ano, ou que nunca secam durante o ano, ou seja, mesmo durante o verão há sempre alguma umidade. E pronto, e isto diz-nos que a conservação desta espécie ainda está mais limitada, não é? E também nos disse que nós iríamos ter dificuldades em instalar as plantas, está bem? Em conseguir que elas podíamos criá-las em viveiro, mas depois quando as trouxéssemos para aqui, teríamos que, pelo menos numa primeira fase, regá-las, e teríamos que plantar já plantas com certo tamanho. Pronto. Isto para vos dizer que, desde sempre, esta foi a nossa base, não é, de trabalho, a dificuldade que teríamos em propagar uma espécie como esta, que atualmente tem dificuldades em fazê-lo de forma natural. Pronto. Qual é que é a nossa estratégia, assim, muito resumidamente, em termos de projeto? Foi melhorar
aquilo que existe do habitat. Ou seja, dentro das manchas, tentar melhorar a sua estrutura de maneira a ficar em melhor estado de conservação. Tentar incrementar, ou seja, em zonas onde ela é potencial, mas que desapareceu, porque nós as cortámos, porque houve incêndios, o que seja, nós tentámos expandi-las para esses territórios e depois de protegê-las das suas principais ameaças, que no caso de Monchique é o fogo, não é? O fogo é a principal ameaça destas comunidades aqui. Fazemos a motorização, como vos disse, e depois a parte também já importante, que é a Cristina que leva à frente e que encabeça esta parte, que é a educação, a divulgação e a disseminação e a sensibilização, sendo que nós pensámos, quando fizemos o projeto, pensámos também em formas de também tentarmos fomentar a economia local através do turismo associado a estas plantas, e por isso é que no projeto temos percursos, temos folhetos divulgativos. Para quê? Para que fique, quando nós formos embora, fique material vosso disponível, para que isso também seja mais uma oferta em termos turísticos e em termos socioeconómicos, não é? Portanto, isso foi pensado desde o princípio. Portanto, melhorar o habitat. Como é que nós melhoramos este habitat? Pronto, a primeira coisa que fizemos foi estudar como é que o habitat é, conhecer as suas espécies características, conhecer a dinâmica, ou seja, como é que ele se comporta ao longo do tempo, para percebermos o que é que nós tínhamos que melhorar naquilo que tínhamos, não é? Depois disso, o que fizemos foi, nestas comunidades, tirar todas as espécies, tentar controlá-las, por assim dizer, as espécies que não pertencem ao habitat e que, na verdade, só nos estão a incrementar o risco de incêndio e, de alguma forma, também a limitar o crescimento dos rododendros. Nós, no primeiro ano, não conseguíamos, muitas vezes, progredir no meio dos rododendros por causa das silvas e, depois deste corte seletivo, já não conseguíamos progredir no ano a seguir por causa do rododendro. Portanto, ele ganhou espaço naquelas áreas. Isso também é uma coisa importante. E os nossos dados mostram isso também em termos de monitorização. Melhorar como também, depois de feito este controle, tentamos incrementar as áreas com rododendro, está bem? De duas formas. Primeiro, porque sabíamos que a instalação das plantas que estávamos a produzir em viveiro era difícil. Pensámos logo na tal mergulhia, está bem? Porque esta planta reproduz de forma vegetativa, ou seja, se nós enterrarmos os seus caules, eles enraizam, está bem? Geneticamente são a mesma planta, o que nem sempre é vantajoso em termos de conservação, porque têm os mesmos genes, não é? Sobretudo para espécies raras, isto é um bocadinho mais limitante. Mas pronto, é uma forma, não é? E conciliada também com as plantações, achámos que era bastante importante. E depois, o que fizemos também foi recolher sementes destas espécies características aqui. Aqui está o professor Pinto Gomes a recolher as sementes de rododendro. Mas pronto, recolhemos uma série de plantas, todas elas características dos habitats. Estas plantas foram propagadas em viveiro. Aqui está, por exemplo, os exemplos da forma como foi feita a germinação do rododendro, como tem umas sementes minúsculas. E no caso do rododendro, nós coletámos não só as sementes, mas também estacas, está bem? Portanto, para multiplicar, uma vez que nós sabíamos da dificuldade da planta crescer e de ter um tamanho suficiente para nós as conseguirmos plantar, optámos também por fazer a parte das estacas, a multiplicação vegetativa, como nós lhe chamamos. E, portanto, tudo isto é feito no Cicitex, nas instalações deles. No caso da propagação vegetativa e da seminal também é um processo que inclui uma parte laboratorial, não é? Com câmaras de enraizamento e tudo. E pronto, aqui estão as plantas que são um exemplo de plantas que se conseguiram e depois elas foram instaladas no terreno. No caso do rododendro de via seminal ainda não foi feito nestas áreas porque nós não tínhamos plantas suficientes para fazer ou com um tamanho suficiente neste caso, para ser mais correta. Pronto, isto foi o que fizemos dentro das áreas do habitat. Depois há as áreas onde nós queremos incrementar este habitat. Como nós tínhamos este problema de saber se iríamos ou não ter sucesso com as plantações e também o problema de termos tanta dificuldade em instalar, em germinar o rododendro e instalá-lo, fizemos plantações experimentais, está bem? Portanto, fizemos no ano passado, no princípio do ano, penso que em fevereiro, se não estou enganada, fizemos plantações experimentais, onde plantámos 242 plantas de origem seminal,
Destas, em setembro deste ano, não havia nenhuma que tivesse sobrevivido, apesar da Câmara de Monchique ter regado durante o verão. Mas, por oposição, as plantas que tinham origem vegetativa, portanto, tinham um sistema radicular maior, as plantas eram iguais, era a mesma espécie, mas o sistema radicular era mais desenvolvido e, portanto, dessas plantámos 42 e dessas 12 ainda estão atualmente no terreno e podemos vê-las aí, o que, na verdade, para uma espécie rara é bastante bom, apesar de ter de todo o esforço, é um princípio e significa que podemos conseguir alargar estas áreas, está bem? E depois, o proteger é proteger contra os incêndios, é tudo aquilo que eu vos disse, portanto, retirar todas as espécies que fomentam a propagação de incêndios e fazer uma coisa especial também, que é importantíssima, que é proteger estas áreas que têm rododendros com os bosques nativos de folhosas. Porquê? Quando o fogo vem e encontra uma mancha de folhosas, os fogos normalmente acalmam, não é? Quando o fogo progride, já não é à mesma velocidade. Tá bom? Portanto, esta é a teoria e esta foi a base que nós usámos para criar zonas tampão, está bem? Portanto, zonas tampão de folhosas, que não é agora, obviamente, e criámos, e então fizemos isto. Estas zonas tampão estão a ser criadas, inclusive, com o carvalho de Monchique, que é uma espécie que está em vias de extinção. Foi classificado recentemente assim, no livro vermelho da flora portuguesa, e pronto, e o Cicitex tem conseguido, como vê, propagar esta espécie em viveiro e já foi plantada inclusive aqui na zona de Monchique, tá bom? E é mais uma das vossas relíquias, está bem? É mais uma daquelas coisas que é preciso vir a Monchique para ver, tá? Entretanto, só assim muito rapidamente, é óbvio que durante este processo, e é sempre bom nós também discutirmos os nossos problemas, como se costuma dizer, para nós entre todos resolvermos essas situações. Pronto, a principal problema que temos tido em termos de projeto, em termos de Monchique, tem sido efetivamente a instalação das plantas, ou seja, nós sabíamos desta dificuldade de conseguir propagar estas manchas. E, portanto, esse foi um dos problemas que, entretanto, quer dizer, temos conseguido ultrapassar passo a passo, mas temos conseguido cada vez melhorar a técnica de produção de plantas. Neste momento conseguimos obter plantas de via seminal, já grandes, com uma raiz suficientemente grande ou equiparável àquelas que estávamos a obter em forma vegetativa, o que é um feito enorme neste momento. Pronto, depois tivemos um outro problema que foi portanto, o que aconteceu foi que foram colocados postes de eletricidade dentro destas áreas ou nas áreas limítrofes com o parecer favorável do ICNF e da CCDR, está bem? Portanto, por desconhecimento, ok? A partir deste momento, quer nós, Universidade de Évora, quer a equipa aqui de Monchique, o que fizemos foi contactar estas duas instituições e convidámos inclusive para o nosso seminário para lhes dar a conhecer que ali neste território existem estas comunidades e que, portanto, teríamos que as proteger e que esta situação não se poderia voltar a repetir. E depois temos o problema do pastoreio, está bem, que é muito difícil de ultrapassar, mas que também acho que estamos a chegar a bom porto e a tentar aqui encontrar alguma solução com a vedação destas áreas. Portanto, existe pastoreio lá em cima e, como é óbvio, destroem todas as plantações que nós formos fazer e, portanto, tem sido também uma das limitações. Pronto, como vos disse, a parte da divulgação é extremamente importante e, portanto, quem coordena esta parte e que é assim, a nossa bandeira é a colega Cristina. E ela, por isso vou-lhe pedir para ela vos falar um bocadinho assim mais de forma rápida sobre isto. Ok, obrigada, Catarina. Então, sobre a parte da divulgação do projeto, nós temos ações muito específicas. E uma das primeiras ações que fizemos tem a ver com a página do site, a página web. O nosso site está alojado no servidor da Universidade de Évora e então ali podem encontrar todo o tipo de informação associada ao projeto. Depois fizemos também a instalação, não só em Monchique, mas também em Ceia,
de painéis informativos. É provável que já tenham visto este painel na FOIA. Sim. E depois, dentro desta ação de divulgação do projeto ao público em geral, temos ainda um relatório para leigos. Isto está em construção e nos próximos meses será publicado. Portanto, basicamente, este relatório, está bem que a tradução para português não é das mais favoráveis, não é? Em inglês chama-se Layman Report. É um relatório simplificado sobre os objetivos do projeto, os resultados alcançados, de forma a que qualquer pessoa de qualquer formação possa perceber e compreender o que é que foi feito no âmbito do projeto. De seguida, temos um grupo de ações específico, não só à comunicação, mas também à promoção do turismo de natureza. Neste grupo de ações, planeámos, e já executámos grande parte das ações, planeámos a produção de materiais de comunicação, nomeadamente os panfletos informativos, uma exposição itinerante, a instalação de um percurso, e temos também outra ação que tem a ver com reportagens do projeto. Estes materiais foram todos produzidos aqui para Monchique com o apoio do município e já estão disponíveis, nomeadamente a exposição que está atrás, e o percurso também está já completamente operacional. De referir que o percurso, para além de estar implementado no terreno, tem também um folheto associado, tem painéis e é audioguiado. Ok. Depois temos outro grupo de ações que se refere à sensibilização e à educação ambiental. Dentro deste grupo de ações temos uma subação direcionada às escolas, que está a decorrer. Temos também a implementação de um concurso escolar que também já está definido e será implementado este ano. E depois temos outras ações associadas a todas as áreas de intervenção do projeto, quer seja Monchique, quer seja a Margaraça ou até mesmo Ceia, que têm a ver com ações de sensibilização para a população local e ações de plantações com voluntários. Este grupo de ações, ou melhor, nós esperamos que com este grupo de ações consigamos envolver mais ativamente a população local na gestão e conservação deste habitat. Depois temos outro grupo de ações também que se refere à divulgação científica do projeto. Pronto, no que diz respeito a Monchique, já efetuámos o que estava planeado, nomeadamente um seminário que decorreu este verão passado e uma jornada técnica que decorreu, se não estou em erro, há 2 anos atrás. Esta é uma forma também de trazer a comunidade científica cá, a conhecer o habitat in loco, estudar, e nós podermos ter a oportunidade de partilhar o conhecimento adquirido durante o projeto, de forma a fazer intercâmbio de conhecimentos e experiências em prol da conservação deste habitat. Pronto. Por fim, temos um último grupo de ações que tem a ver com os esforços de replicação e ações em rede com outros projetos. No que diz respeito a Monchique, nós estabelecemos vários contactos, não só com os principais atores locais, mas também com outras entidades que estão a trabalhar nesta área. Portanto, Monchique não é só para nós muito importante devido ao habitat, mas existem muitas associações e muitos outros projetos a decorrer em simultâneo aqui em Monchique, infelizmente por causa dos incêndios, e então nós criámos algumas parcerias. Por exemplo, no caso da Almargem, creio que foi há 2 anos, que eles tinham um projeto muito interessante onde fizeram ações de formação para capacitar não só os empresários, como os promotores de turismo, para as potencialidades de Monchique. E nós fizemos uma parceria com eles e, aliás, foi o professor Carlos Pinto Gomes que veio dar um módulo específico à vegetação, à flora e à vegetação. No âmbito desta parceria,
Com a Almargem, entidade que gera Via Algarviana, tivemos também a possibilidade de aprofundar a nossa parceria no que diz respeito à Rota das Adelfeiras. Portanto, não só obtivemos o apoio deles para implementar a nossa rota, como divulgá-la. E atualmente a Rota das Adelfeiras está descrita nos novos manuais, nos novos materiais de comunicação da Via Algarviana, e nós também publicitamos a Via Algarviana, e então há aqui uma troca de informação para potenciar ao máximo a sua utilização. Depois, em relação aos esforços de replicação, fizemos uma parceria com o GEOTA, que é a entidade que gera o Renature Monchique, não só para os ajudar a eles perceberem sobre o que plantar e onde plantar. Portanto, isto tem a ver, tem a ver com a dinâmica da vegetação, e às vezes eles pedem-nos apoio técnico e nós facultamos, como é óbvio, porque, na verdade, somos muitas entidades, todas a querer o mesmo. E se trabalharmos em equipa, esperamos que os resultados sejam mais fidedignos e que durem mais tempo. E pronto. Este era o nosso último slide.